Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Motivo de muita alegria, né? Podemos estar mais uma vez na presença do nosso Deus. Quero, essa é a oportunidade que eu tenho, quero deixar uma palavra ao coração da igreja. Meus irmãos, pega a palavra de Deus, abra lá comigo. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Versículo de número 4 diz assim: E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas tuas mãos, tornou a fazer outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém? Meus irmãos, aqui é uma palavra bastante conhecida, bastante familiar da igreja. Quando eu começo a olhar o profeta Jeremias, nós vemos que ele é filho de Uquias, um sacerdote em Anatote, terra de Benjamim. E quando eu começo a olhar o profeta Jeremias, nós vamos ver que Jeremias ele tem tudo para ser um sacerdote, mas Deus vai chamar Jeremias para ser um profeta. Nós vamos ver que esses dois ministérios eram de suma importância no Antigo Testamento, tanto o ministério profético como o ministério sacerdotal, porque o sacerdote, ele ouvia do povo e levava para Deus, e o profeta, ele ouvia de Deus e levava para o povo. Jeremias, ele tem tudo para ser um sacerdote, mas Deus vai chamar ele para ser profeta. No capítulo de número 1, nós vamos ver um chamado de Jeremias. E Deus diz para Jeremias: ainda antes que tu saísse do ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e as nações te dei por profeta. A saber que Jeremias aqui ele não é uma criança, mas assim, ele se coloca na posição como de uma criança. E Deus diz para Jeremias: não diga que tu és uma criança, pois eu colocarei a minha palavra sobre tua boca, e tudo quanto te mandar dizer, tu vai dizer. Não temas diante deles, porque eu vou te livrar. A palavra do Senhor não diz que não disse para Jeremias: o que você vê? Jeremias diz: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira que começou a florescer. Deus disse para Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Deus diz para Jeremias: o que você vê? Ele diz: eu vejo uma panela fervendo. Deus diz para Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. No capítulo 2 há um desabafo de Deus com o profeta Jeremias, porque se nós olharmos no Antigo Testamento, Israel é casada com Deus, e se nós olharmos uma traição de Israel com Deus no capítulo 2, porque quando eles estavam na bênção, eles estavam adorando a Deus, mas quando eles estavam no período ali de bonança, eles esqueciam de Deus, eles ocorriam a deuses estranhos. Na prova, eles buscavam a Deus, mas nas bênçãos, eles cultuavam a deuses pagões. E isso é idolatria. Sempre foi algo abominável diante dos olhos de Deus. Sempre foi algo que Deus abominou, que Deus repudiou. Quando nós olhamos Jeremias no capítulo 7, versículo de número 16, Deus diz para Jeremias: não ore mais por este povo, não ore mais por este povo, porque eu vou trazer um juízo sobre este povo. Quando nós olhamos no ano 605 a.C., quando Israel foi invadida a primeira vez por Babilônia, Nabucodonosor entra em Israel e leva cativo de os homens nobres, os jovens intelectuais, o jovem que tinha o sangue real na sua veia. A segunda vez que Israel foi invadida, que foi no ano 597 a.C., Nabucodonosor leva cativo o profeta Ezequiel e leva também 10.000 judeus para a Babilônia. A última vez que Israel foi invadida, que foi no ano 589 a.C., Nabucodonosor entra e vai tocar em 3 pontos principais de Jerusalém. Primeira coisa que ele vai tocar vai ser no muro, porque muro fala de proteção, muro fala de limite. Se nós lemos Josué no capítulo de número 6, a Bíblia vai estar enfatizando acerca dos muros
que cercavam Jericó. Então Jericó era uma cidade muito bem protegida. Quando Israel perdeu os muros, agora ele fica desvulnerável, aonde o inimigo tem acesso a entrar no seu território a hora que ele bem entender. Segunda coisa que Israel perdeu foi a essência da adoração a Deus. A Bíblia diz que o de Babilônia dizia para os judeus: entoe o cântico de Sião. Como nós entoaremos cântico se nós estamos numa terra estranha? A palavra do Senhor nos diz que os judeus, eles pegaram a sua harpa e penduraram a sua harpa no salgueiro, e cessou-se a sua adoração. Terceira coisa que Israel perdeu foi a Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus no meio do povo de Israel. Se nós olharmos aqui, a Arca da Aliança, ela desaparece completamente do cenário bíblico. Mas se nós olharmos Jesus na cruz, Jesus vai liberar uma palavra no grego chamada tetelestai, que no português quer dizer já está consumado. A Bíblia diz que lá no templo o véu se rasga de alto a baixo. Jesus aqui, ele não está somente abrindo o caminho para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Jesus estava revelando uma grande verdade, que a Arca da Aliança não estava mais no Santo dos Santos. Eu imagino alguém dizendo: como nós cultuaremos sem a presença? Como nós adoraremos sem a presença? Aí Mateus parece com uma palavra dizendo: aonde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele está presente no meio deles. Pegue na mão do teu irmão que está ao teu lado, diga para ele: o Senhor está no nosso meio, e aonde Ele está cura, aonde Ele está milagre, aonde Ele está restauração. Quem crê que o Senhor está no nosso meio? Então é nesse tempo que Deus fala para Jeremias ir à olaria. Quando Jeremias chega na olaria, ele vê o oleiro trabalhando. Para me encerrar aqui agora, o vaso se quebrou, mas continuou na mão do oleiro. Posso dizer um negócio para me encerrar a minha oportunidade? A maior raiva do diabo, sabe o que é? É porque aqui dentro é uma olaria. Por que olaria? Porque é onde você entra quebrado, mas volta inteiro. Mas volta inteiro. Mas volta inteiro. Algumas vezes você passou prova no dia de hoje, passou guerra no dia de hoje, e Satanás olhou e disse: você não vai adorar, você hoje não vai exaltar, porque você está quebrada. Mas hoje o oleiro está aqui para restaurar, o oleiro está aqui para te encher da presença. Quantos crê nesta palavra? Levante as mãos e agora, aleluia. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.